Bem, boa tarde, minhas amigas e meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 9, né? Hoje são 9 de setembro de 2023, sábado. E nesse horário das 16h20, nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Essa obra é maravilhosa, de Guilherme Del Valle da Silva, né? E hoje nós vamos iniciar o estudo da Lei de Sociedade, Paulo de Tarso e o cooperativismo cristão. Vamos trabalhar o Livro dos Espíritos e mais algumas coisinhas aí. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo muito, muito, muito todas as bênçãos que temos recebido, agradecendo pela vida, pela saúde, pelo bem-estar, pelo lar, pela família, pelos amigos, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, refletindo sobre esses temas tão importantes que têm nos ajudado muito na nossa caminhada, abrindo a nossa mente para coisas novas, coisas saudáveis, nos fazendo ver a vida de uma forma muito mais equilibrada, mais justa. Por isso, só temos a agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Ao Senhor, a Jesus, ao Francisco de Assis e a todos os espíritos que tanto têm nos auxiliado. Mas, como viemos pedindo, Senhor, essa semana, estamos relembrando aqui de nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que passaram pela tormenta de um ciclone de chuvas, que destruíram propriedades, que ceifaram vidas, muitas pessoas desencarnaram, muitas pessoas estão desesperadas, se sentindo abandonadas, perdidas. Então, te pedimos, Senhor, que abençoe esses nossos irmãos brasileiros aqui do Sul, mas também queremos lembrar de um outro grupo de irmãos que vivem na África, são o pessoal lá de Marrocos, que na noite de ontem, ou no dia de ontem, sofreram com um terremoto terrível em Marrocos, aonde mais de 800 pessoas até então também desencarnaram, muitas pessoas feridas, muitas propriedades derrubadas, Senhor, muito sofrimento, muita dor. Então, Senhor, te rogamos, abençoe, ampara, console todos esses nossos irmãos que estão sofrendo nesses dois hemisférios do planeta, continente africano, continente americano. Nossos irmãos também na Grécia também estão sofrendo com muitas chuvas, outros em outros países da Europa. Realmente, Senhor, há muitas pessoas em sofrimento. Então, nós te pedimos, Pai, que ampare todos esses nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram desorientados, sofridos, magoados. Auxilie esses irmãos que estão retornando à pátria espiritual, alguns vítimas de violência, Senhor, urbana. Eles precisam muito, Senhor, do teu amparo, da tua misericórdia. E assim, envolvidos por essas bênçãos que vêm do alto, envolvem a cada um de nós, nos trazendo força, saúde e coragem, te pedimos amorosamente, Pai, que nos permita iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos lá, meus irmãos, começar aqui o nosso estudo. No meu livro é página 123, 123. Lei de Sociedade, Paulo de Tarso e o cooperativismo cristão. Ele começa com um trecho do livro Paulo Estevão. Quem quiser anotar aí, pode anotar. O capítulo é Primeiros Labores Apostólicos. Livro Paulo Estevão, Primeiros Labores Apostólicos. Esse trechinho que inicia o estudo, onde ele diz assim:
não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita por fileiras. Esse parágrafo aqui está no livro Paulo Estevão, no capítulo Primeiros Labores Apostólicos. Olha só o que ele está escrevendo aqui. Não te esqueças de que a marcha, o caminho, né? A caminhada para o Cristo é feita por fileiras. O que ele está querendo dizer? Não é feita sozinha. A nossa marcha em direção ao Cristo não é feita sozinho. É feita em fileiras. Sabe o que significa fileiras? Equipes, em grupos. Então, nós caminhamos para o Cristo nunca sozinhos. A nossa marcha é sempre coletiva. Porque, olha só, nós podemos sobreviver sozinhos? Não. Nós estamos sempre precisando uns dos outros. Entendeu? Uns dos outros. Então, a nossa marcha para o Cristo é feita em fileiras. Uma fileira, normalmente, tem várias pessoas, né? Pode ter 3, 4, ou pode ter 1.000 pessoas. Então, ele fala, não te esqueça, é Paulo de Tarso que está falando isso. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita por fileiras. Aí ele diz, todos devemos chegar bem. Todos devemos chegar bem ao final da nossa jornada. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Aqueles que não querem trabalhar com as outras pessoas, eles também têm que chegar bem. Mas só que por conta própria. E aí é mais difícil. Fazer toda a jornada de forma solitária e conseguir chegar bem vai ser difícil e vai levar muito mais tempo. Então, essa frase, esse parágrafo, está no livro Paulo Estevão, no capítulo Primeiros Labores Apostólicos. Então, eu achei fantástico. Quando eu li, eu disse, mas não é verdade? Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Nesse momento, quando Paulo fala isso, ele está falando para João Marcos, porque João Marcos era sobrinho de Ananias. E João Marcos tinha aceitado viajar com Paulo e com o tio para pregar, fundar igrejas. Só que no meio do caminho, no meio da viagem, ele era muito jovem. O jovem começa a achar a viagem cansativa, perigosa, e ele começa a querer arrumar outras alternativas para tornar a viagem mais suave. E Paulo fala para ele que não tem outras alternativas. Quando eles saíram para viajar, eles fizeram planejamento. Ele e Ananias. Então, eles tinham que seguir aquele planejamento. E o rapaz começa a fazer um monte de questão, começa a ficar de cara feia, aborrecida, aquela coisa arara toda. Aí, um dia, o rapaz vem falar com o Paulo e dizer que ele não vai seguir viagem, ele vai voltar. Ele está cansado, exausto. Aí o Ananias, que é tio dele, fala para Paulo assim, Paulo, eu não posso deixar ele voltar sozinho. Ele é filho da minha irmã. Quando nós começamos a viagem, eu falei para minha irmã que eu cuidaria dele. Agora eu não posso dizer para ele assim, volta sozinho pelas estradas. Eu vou ter que levá-lo de volta. Aí o Paulo fica assim, e eu vou ficar sozinho, né? Mas o que fazer? O Paulo deixa. Mas aí Paulo vai conversar com o rapaz. Na despedida, o rapaz vai conversar com ele. E Paulo fala para ele, faz um monte de recomendações para ele e diz para ele tomar cuidado. Porque ali eles estavam em grupo. Mas agora que ele quer seguir a vida dele de outra maneira, que ele tem todo o direito, o Paulo fala para ele,
Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita por fileiras. Todos devemos chegar bem. Aí eles, cuidado para que você, no futuro, não venha se perder, se desgarrar do trabalho do bem. Aí o rapaz, não, eu vou continuar seguindo Cristo, não sei o que, não sei o que. Aí Paulo faz esse alerta para ele, entendeu? Está fazendo esse alerta para ele que serve para todos nós. E aí o autor do livro vai dizer assim, trabalhar com o Jesus é trabalhar em equipe. Trabalhar com Jesus é trabalhar em equipe. Paulo de Tarso compreendeu bem essa lição. Utilizou os poderes do Espírito para dilatar sua relação com o mundo espiritual pela mediunidade. Então, a primeira coisa que Paulo foi fazendo foi também utilizando os poderes dele do Espírito, os talentos, os carismas, para que ele, aqui na Terra, o que ele trabalhou em equipe, todo mundo sabe, né? Aonde ele ia, ele fundava igreja, ele convidava a gente para viajar com ele, Timóteo, Erasto, vários deles. Mas ele não quis apenas formar equipes, estender o relacionamento dele aqui na Terra. Ele também fez isso no plano espiritual. Abigail, Estevão e outros companheiros da espiritualidade. Então, olha o que ele diz. Paulo de Tarso compreendeu bem essa lição, que a gente não pode trabalhar sozinho. Então, a gente também tem que se preocupar com o seguinte, eu estou procurando aqui na Terra formar amigos, grupos para trabalhar comigo, mas eu também tenho que me preocupar em formar uma boa equipe de companheiros no plano espiritual. Mas como fazendo isso? Atraindo os espíritos. Por sintonia, não é? Se você está perseverando no bem, você vai atrair quem? Espíritos que pensam como você. Então, a gente tem que buscar angariar amigos aqui, mas também no plano espiritual. Então, o que ele diz aqui? Utilizou os poderes do espírito, que são os carismas, os dons mediúnicos, para dilatar sua relação com o mundo espiritual pela mediunidade. Mas também os utilizou, esses poderes do espírito, para depurar os sentimentos. E ele precisava muito, né? Depurar os sentimentos. Porque ele era uma pessoa que sofreu, vamos dizer assim, pecou muito pelo orgulho e pela vaidade, não é? Aí ele diz aqui, também os utilizou os poderes do espírito para depurar os sentimentos, desenvolvendo a espiritualidade nas relações, para viver e conviver em paz, símbolo dos ceareiros cristãos. Então, o nosso estudo de hoje, preferencialmente, vai falar sobre isso, sobre esse trabalho de equipe. A gente vai perceber que essa ideia de trabalhar em equipe, ela vai perpassar por todo o Evangelho. Não só pelo Evangelho, por todo o mundo religioso, por todo a espiritualidade. Toda vez que a gente lê obras de André Luiz, qualquer tipo de obra, que a gente ouve falar em espiritualidade, a gente não sempre vê os espíritos em grupos trabalhando, nos deixando essa lição de que nós precisamos uns dos outros. Os encarnados precisam dos outros. Os desencarnados também precisam uns dos outros. Porque isso vai permitir que a gente desenvolva o amor, a prática da caridade, a solidariedade, a empatia. Então, eu trouxe aqui um texto que nós vamos trabalhar e aonde a gente vai usar também
a Bíblia, como eu pedi para vocês, mas antes, nós vamos pegar aqui o Livro dos Espíritos. Vamos pegar o Livro dos Espíritos, que eu pedi a vocês, questão 766, que eu botei aí para vocês no Zap. 700, capítulo 7, Lei de Sociedade. Nós vamos ler 3 perguntas. A primeira, que vai ser a 766, vai ser lida pelo Alberto. A segunda, que é a 767, vai ser lida pela Ana. E a terceira, a 768, pela Márcia. Tá? Márcia, você está aí, né? Com o Livro dos Espíritos. Está na minha mão, Rose. Então, lá, vamos começar. Olha, Livro dos Espíritos, capítulo 7, Lei de Sociedade, necessidade da vida social. A 766 é o Alberto, a Ana Brito vai ler a 767, 767. E a Márcia, 768. Pode começar, Alberto. 766. Lê devagarzinho para todo mundo acompanhar, por favor. A vida social está em a natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, olha só, Deus fez o homem para viver em sociedade. O homem é um animal social. Se ele é um homem, um animal social, e Deus nos fez para viver em sociedade, nós não podemos viver sozinhos, não é? Daí a palavra de Paulo, que está lá no livro Paulo Estevão. Não te esqueça de que a marcha para o Cristo é feita por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Ana, lê a 767. Tendo o homem, no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das atribulações Não, que para si mesmo... é 767. Então, 767. estou lendo errado. É a segunda questão do capítulo 7. Já achei. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Exatamente. Olha na 766. Não lhe deu inutilmente a palavra, Deus. Olha aqui, ó, na 766 diz assim: não lhe deu Deus ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ele nos deu nossas faculdades, não foi inutilmente. Não é? Se o homem fosse para viver isoladamente, para que ele precisava do dom da fala? Então, se Deus nos deu todas essas faculdades para que a gente pudesse viver bem em sociedade, para que a gente pudesse relacionar. Então, todos os homens, como leu a Ana, devem buscar viver bem na sociedade e procurando, né, concorrer para o progresso. Olha aqui, ó, ajudando-se uns aos outros. Ajudando-se uns aos outros. Márcia, lê a 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou nesse sentimento, algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Definha, estiola é definha. Lê a notinha? Pode ler.
Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Isso, né? Então, ninguém possui todas as faculdades. Podemos dizer assim, ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Por isso precisamos uns dos outros, né? Nós nos completamos, nos amparamos. Então, a gente, próximo um ao outro, o que eu sei, você não sabe, eu passo para você, o que você sabe, eu não sei, você passa para mim. Assim nós vamos nos completando e vamos progredindo, tá? Por isso Paulo vai colocar muito lá. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita por fileiras, em equipe, em grupo. Então, como eu falei antes, em todo o Evangelho, né, de Jesus, e na própria ação de Jesus, a gente vai ver que ele trabalhou sempre em equipe. Ele não trabalhou sozinho, tá? Então, eu trouxe um texto que eu vou compartilhar aqui, onde nós vamos fazer esse estudo. Eu acredito que vocês estejam vendo, não estão? Podem me dar um retorno, Alberto? Sim. Sim, Tá ótimo. Então, aí vamos. O texto diz assim: o que Jesus e Paulo nos ensinam sobre o trabalho em equipe. Olha aí o grupo, né? Jesus e seus 12 companheiros. Parece fácil, mas o trabalho em equipe é um grande desafio para a maior parte das pessoas, tanto para líderes como para os liderados. Pensando nisso, vamos ver o que Jesus e São Paulo, né, porque assim como ele é chamado pela cristandade, tem a nos ensinar sobre esse tema tão rico e importante para quem serve no reino de Deus. Item 1. Ninguém é igual a mim. Parece tão óbvio, tão certo, tão claro, mas essa afirmativa é tão pouco compreendida. São Paulo nos diz em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 7, o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, ele está dizendo o seguinte: ninguém é igual a mim, realmente, ninguém é igual a mim. Cada um de nós somos individualidades. Cada um tem um talento, cada um tem uma forma de ser. Mas quem nos proporcionou tudo isso foi o mesmo. E foi quem? Deus. Tá? Então, aqui no Livro dos Espíritos, quando a Márcia leu a notinha de Kardec, ele disse aqui, ó, nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurar o seu bem-estar e progredirem. Então, ninguém possui todas as faculdades. Há diferentes tipos de dons. Cada um tem um tipo de dom, cada um tem uma faculdade, cada um tem um carisma, cada um tem um talento. Mas de onde vem tudo isso? O Espírito é o mesmo. Que Espírito é esse? Não é o meu, não sou eu o Espírito, é o Senhor, o Deus. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, é só ligar o microfone, dar a sua opinião, se colocar, depois desliga o microfone. Quando ele diz, há diferentes tipos de ministérios, cada um vai trabalhar de uma forma.
Um vai ser expositor, outro vai ser médio de passe, outro vai ser evangelizador, outro vai ser médio esclarecedor, outro vai ser psicofônico. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Ninguém trabalha igual a ninguém, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Como somos diferentes, cada um tem um dom, cada um faz de uma forma diferente, todos temos que trabalhar, como disse aqui no livro dos Espíritos, tá? Para assegurarem o seu bem-estar e progredirem, tá? Para que possam auxiliar uns aos outros para o progresso, para se progredir mutuamente, progredir ajudando-se mutuamente. Paulo nos ensina que precisamos reconhecer a diversidade de dons e formas de ação, tá? Porque às vezes a pessoa quer que o outro faça tudo exatamente igual a ele. Tem que ser, se não for igual a mim, está fazendo mal feito. Entendeu? Então, ele nos ensina que precisamos reconhecer a diversidade de dons, cada um tem o seu dom e formas de ação. E não só reconhecer, mas aceitar que o outro, com suas diferenças, também está a serviço do reino. O outro, com suas diferenças, me completam e me enriquecem em dons que não tenho. Foi o que disse, volto novamente ao livro do Espírito. Está aqui, ó, sozinho, isto não lhe é possível para o homem progredir sozinho, por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Então, eu preciso não só reconhecer que o outro é diferente de mim, que o outro trabalha de forma diferente de mim, mas eu preciso aceitar que o outro, com as diferenças que ele tem, ele também está servindo ao Senhor. E que essas diferenças vão me completar e vão me enriquecer. Desejar que o outro seja igual a mim, sirva, faça as coisas igual a mim, é presunção demais, é falta de humildade, é falta de conhecimento mais refinado da humanidade. E a gente pode ver nesse item 1 quantas pessoas ou quantas vezes nós já vivenciamos situações conflitantes porque o companheiro ou nós mesmos não conseguimos reconhecer a diferença e aceitar essa diferença e perceber que a diferença, quem trabalha e é diferente, também está certo, também está caminhando para frente, também está progredindo. Tá? No item 2, Jesus não quis servir sozinho. Ele tinha condições? Tinha, ele tinha. Claro que tinha. Mas ele não quis servir sozinho. Jesus quis contar com a colaboração do homem. Humildade, sim. Pequenez, sim. Ele lembra que no Evangelho diz que ele se fez pequeno? Trabalho em equipe, sim. Nos evangelhos, vemos Jesus passando, caminhando. Lembra que nós falamos ontem sobre o pé? Ele foi pisando, né? Aqui na terra e chamando os primeiros discípulos para seu seguimento. Quer dizer, para segui-lo e compartilhamento da missão. Para segui-lo e compartilhar da missão com ele. Ô, Alberto, eu sei que você... Abre lá em Mateus. Vamos lá pegar Mateus. Ô, Rose, Oi, pode falar, Márcia.
Isso que nós estamos fazendo também faz parte, né? Esse Claro, encontro, estudo, né? claro, por isso que eu estou falando. Quem quiser falar alguma coisa, liga o microfone, fala, troca. Porque, de repente, a pessoa está trazendo uma informação que eu não tenho, que a Denise não tem, que o Roberto não tem. Então, ela está Isso. oferecendo para a gente subsídios, informações, e eu vou o quê? Eu vou abraçar essa ideia que ela está trazendo para mim. Vou somar ao meu cabedal de conhecimento e vou crescer, entendeu? Da mesma maneira que vocês vão ouvindo o que vocês acham que é importante, vocês vão recolhendo para vocês, vocês também têm que dar o feedback. Ah, por quê? Porque às vezes a informação que você está trazendo, o conhecimento que você está trazendo, o outro companheiro não tem. E ele vai aprender. E assim ele cresce, ele progride. Por isso a necessidade da troca. Troca isso. Troca é salutar, é saudável, ajuda, faz crescer, entendeu? Olha, Jesus não quis ficar sozinho, não quis servir sozinho. Lembra a gente aí, Alberto, Mateus 4, versículo 18. Os primeiros 4 discípulos. 4, versículo 18. Enquanto circulava junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede circular no mar, pois eram pescadores. Diz-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Avançando dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, o pai deles, restaurando suas redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Olha aí, Jesus formando a sua equipe, porque ele queria que esses irmãos o seguissem e compartilhassem com ele a missão, da missão. Márcia, abre aí Marcos, capítulo 1, versículos, e lê de 16 a 20 para a gente. É o segundo evangelista, depois de Mateus, Marcos, capítulo 1, versículo 16 até 20. É depois de Depois de Mateus? Mateus. Depois de Mateus, é Marcos. Marcos 1, 16 a 20. Levará muito? Começa Muitos. com 16, capítulo 1, versículo 16. Então, né, Lucas? Não, eu falei Marcos. Ah, Marcos desculpa. é depois de Mateus. Ai, E ó, MC é Marcos. só um instantinho. Eu marquei tudo, mas Marcos, capítulo 1. o 16, né? Isso, versículo 16. Jesus estava, é isso? Não, começa no 16. Olha, é capítulo 1, Então, versículo capítulo 1. 16. O meu tá assim. Vai lendo, vai Jesus lendo. estava andando pela Isso. beira do lago da Galileia, quando viu 2 pescadores, eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venha comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. É até que item? Vai até o 20. Ah,
Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, o seu pai e os empregados do barco e foram com ele. Denise, lê para a gente Lucas, capítulo 5, versículo 1. Agora, Lucas é depois de Marcos. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, é até qual? Aí, até o 11. Tá. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra, lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo aconteceu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, Jesus está dando um exemplo aí de trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Eles não estavam conseguindo, Jesus veio ajudar aos amigos a pescar. Ana, você está com a Bíblia aí? O Evangelho? Ana Brito? Olha, eu estou, mas aqui está uma festa. Então, deixa. Eu vou pegar aqui. Agora Lucas, capítulo 6, versículo 12. É o mesmo Lucas, só que no capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12 está dizendo assim: Aconteceu naqueles dias que se retirou para o monte a orar, tá? Para orar. E estava passando toda a noite em oração a Deus. Quando se fez dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Então, ele se retirou para o monte para orar, estava passando a noite ali, e aí ele chamou seus discípulos. Deveriam ter mais pessoas. Repare que diz aqui, que ele chamou os seus discípulos. E entre esses escolheu 12. Formou ali a equipe dele, né? Agora, para João, que é o último evangelista. Depois vocês deixem o Evangelho de João aí, não fecha de João não, tá? Deixa aberto o João. João Evangelista, capítulo 1. João, capítulo 1.
versículo 35. Denise, lê para a gente. Não, Denise não, Alberto, que é o primeiro. Não tem mais ninguém, não, né? Então, Alberto, versículo de 35 a 51. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, novamente, João, com 2 dos seus discípulos, estava de pé. Ao ver Jesus circulando, diz: Eis o Cordeiro de Deus. Os seus 2 discípulos ouviram-no falando isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, diz-lhes: Que buscais? Eles lhe disseram: Rabi, que se diz ao ser traduzido mestre, onde moras? Jesus diz a eles: Vinde e vede. Então foram e viram onde mora, e permaneceram com ele naquele dia. Era aproximadamente a hora 10ª. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram isso da parte de João e seguiram a ele Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, e Simão, a quem disse: Encontramos o Messias, que ao ser traduzido é Cristo, e o conduziu a Jesus. Ao fitá-lo, disse Jesus: Tu és Simão, o filho de João? Tu serás chamado Cefas, que interpretado é Pedro. Agora, Alberto, para aí. Denise, continua agora, até o 51. Começa no 43. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Filipe e lhe diz: Segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Até 51. E bastante. Respondeu-lhe Natanael: Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: Vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: Eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, creis? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou, em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, aí mostra, né, como Jesus trabalhava com essa equipe, instruindo, orientando, né, atendendo a todos. Vamos voltar ao nosso texto aí. Vemos após a ressurreição de Jesus. Rose, Oi. só uma pequena, Deixa a marca no Evangelho de João, hein? Fala. uma pequena informação que é interessante. João, quando foi convidado por Jesus, ele tinha 15 anos, hein? Era um menino, era jovem. Era o mais jovem deles. Então, eles aqui, ó, vemos após a ressurreição de Jesus, Pedro e Paulo também sempre servindo na companhia de outros irmãos. Pedro vai ter o seu grupo de
companheiros, e Paulo, como vocês sabem, vai ter uma multidão de companheiros, né? Portanto, há vários membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Nem a cabeça dizer aos pés, eu não preciso de vós. Precisamos uns dos outros para cumprir a missão que Deus nos confia. Servir sozinho ou achar que não precisamos de ninguém é remar contra a maré. Jesus e seus discípulos. Jesus não tinha uma equipe dos sonhos ao seu lado. Ele não tinha um dream team, né? Não tinha doutores e sábios ao lado dele. Os primeiros discípulos eram pessoas simples, sem instrução, pescadores. Imaginem, Pedro, André, Tiago, João eram pescadores. Mateus, coletor de impostos. Judas Iscariote era comerciante, foi aquele que o traiu. Olha só que grupo heterogêneo, né? Jesus trabalhou um por um. Aqui, nesse pedacinho que nós lemos, ele estava conversando com Natanael, não foi? Ele disse, ele estava conversando com Natanael, porque quando ele apresentou, Jesus mostrou que já o conhecia. Ele disse assim, olha o que ele falou sobre Natanael, eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. E Natanael diz, tu me conheces? Como é que o senhor me conhece? Então, Jesus trabalhava cada um deles, tá? Jesus trabalhou um por um, orientou, discipulou, teve paciência, humildade, firmeza, mansidão e amor para tratar as fragilidades de cada um. Eles tinham fragilidades, eles eram egoístas, vaidosos, orgulhosos, encrenqueiros, maledicentes. E Jesus foi tratando a fragilidade de cada um. Jesus sabia o que cada um tinha de bom. Jesus os via com amor. Líder que não forma e educa não é líder. O trabalho em equipe nas escrituras. Agora vamos falar das escrituras no aspecto geral. O trabalho em equipe foi sugerido por Jetro a Moisés, lá no Antigo Testamento, depois de observar o árduo trabalho que Moisés tinha ao julgar milhares de pessoas diretamente. Vamos lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 18, versículos 13 a 27. É o segundo livro da Bíblia. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo. Êxodo, capítulo 18, versículo de 13 a 27. Segundo livro da Bíblia. Gênesis, depois vem Êxodo. Então, lá no versículo 13, está escrito assim: Moisés elege juízes. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo. Ele era o legislador. Gente, o livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá? Ele era um legislador, né? Para julgar o povo que estava em volta de Moisés. Desde manhã até a tarde. Seu sogro, tendo visto tudo que Moisés fazia com o povo, disse: que é isto que fazes com o povo? Por que te sentas só tu? Olha só, por que você está sentado sozinho no tribunal? E todo o povo está esperando desde manhã até a tarde. Moisés respondeu-lhe: o povo vem a mim para ouvir a sentença de Deus. Quando entre eles nasce alguma contenda, alguma disputa, vem ter comigo para que eu julgue entre eles e lhes mostre os preceitos de Deus e as suas leis. Mas Jetro, o sogro, disse: não fazes bem. Consomes-te com o trabalho vão, quer dizer, você fica cansado demais fazendo esse tipo de trabalho. A ti e a este povo que está contigo. Este trabalho é sobre as tuas forças, e tu só não poderás aturar.
Ele disse, esse trabalho é muito pesado, você sozinho não vai aguentar, mas ouve minhas palavras e conselhos, e Deus será contigo. Então, Jetro manda ele prestar atenção ao que ele, que era o sogro de Moisés, estava dizendo. Ser mediador do povo naquelas coisas que dizem respeito a Deus, para lhe expor os pedidos que lhes são dirigidos, e para ensinares ao povo as cerimônias e o modo de honrar a Deus, o caminho por onde devem andar, e as obras que devem fazer. Mas escolhe entre todo o povo homens capazes e tementes a Deus, nos quais haja verdade e que aborreçam a avareza. Faze deles tribunos, centuriões e chefes de 50 e de 10 homens, os quais julguem o povo em todo o tempo, e te deem conta das coisas mais graves, e eles julguem somente as coisas menos graves. Então ele disse, seleciona homens de bem entre o povo para te ajudar. Nessas questões mais simples, questões para resolver problemas do dia a dia, deixa que esses homens julguem, porque você vai confiar neles. E você fica com as coisas mais sérias, né? Com as coisas de maior peso, com as coisas que dizem diretamente a Deus. Agora, esses homens, de tempos em tempos, terão que vir conversar com você para prestar conta do trabalho que eles estão fazendo. Aí ele diz aqui, né? E eles vão te dar conta das coisas mais graves. E eles julguem somente as coisas menos graves. Você fica com as coisas mais graves. E eles ficam com as coisas menos graves. Pronto, você dividiu o serviço. Desta sorte, o peso que te oprime será mais leve, sendo repartido com outros. Se fizer isto, cumprirás a ordem de Deus e poderás executar os seus preceitos. E todo este povo voltará em paz para as suas moradas. Porque o povo ficava ali horas e horas e dias, era ele sozinho. E uma multidão, ele não dava conta do serviço, ele ficava cansado e ainda fazia o povo perder tempo. Porque uma coisa que podia ser resolvida rapidamente, levava dias para se resolver, com o povo ficando na fila esperando a vez. Aí ele diz aqui, Moisés, tendo ouvido isto, fez tudo o que seu sogro lhe sugerira, tendo escolhido entre todo o povo de Israel homens de valor, constituiu príncipes do povo, tribunos, centuriões e chefes de 50 e de 10 homens. Eles faziam a justiça ao povo em todo o tempo e davam conta a Moisés de todas as coisas mais graves, julgando ele somente as mais fáceis. Moisés despediu-se de seu sogro, o qual partiu e voltou para o seu país. Percebeu? O sogro dele falou, meu filho, você tem que trabalhar em equipe. Você não pode trabalhar sozinho, porque isso é difícil para você e prejudicial para o povo. E você vai deixar de falar das coisas de Deus para o povo, ali sentado, ocupado com coisas pequenas. Então, nós temos aqui Jetro chamando a atenção de Moisés, mostrando a ele a necessidade dele formar uma equipe e trabalhar em equipe, dando responsabilidade aos seus tutelados, né? Então, aí no texto diz assim, mas a divisão de funções e o trabalho em grupo não se dá apenas no Velho Testamento. Né? A gente não vai achar só no Velho Testamento. A história do Novo Testamento e da igreja primitiva foi escrita dentro do contexto de comunidade. E Paulo vai falar muito essa palavra, comunidade, igreja, né? A palavra grega, koinonia, que hoje é popularmente usada com o significado de pequeno grupo de comunhão, também tem este sentido. A gente vai ouvir sempre no Evangelho, comunidade, igreja. Percorrendo toda a Bíblia, raramente vemos alguém atuando sozinho, mas através de um grupo. Neste grupo existem líderes e liderados, mas também padrões, normas e disciplina. Viu como Jetro falou para Moisés como deveria ser? Os homens iam trabalhar, mas de tempos em tempos eles tinham que prestar conta para Moisés.
Então, não é simplesmente formar uma equipe e cada um faz o que quer. Tem padrões, normas e disciplina, tanto para uns como para outros. Alguns exemplos: Jesus e os discípulos. O grupo em Pentecostes, quando eles estavam lá reunidos em grupo, e ali eles receberam, vamos lá em Atos dos Apóstolos, que é logo depois de João. Quando termina João, vem Atos dos Apóstolos, né? Está lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 até 4. Márcia, lê para a gente. 2, mostrando como eles estavam sempre juntos, organizados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 até 4. Depois do Evangelho de João, vem Atos dos Apóstolos. E eu pedi para vocês deixarem Atos aí. Quando chegou o dia da Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando mais forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Então, eles Todos estavam ali. ficaram Não, é só até cheios. aqui. É só até o 4. Ah, Eles tá. estavam todos juntos, sempre juntos, com planejamento. Então, Jesus e os discípulos, o grupo em Pentecostes, as viagens missionárias de Paulo, sempre tinham seu grupo de apoio. E eu até citei o caso, né, aqui do João Marcos, né, que eles tinham planejamento. Antes de viajar, eles faziam planejamento. E quando João Marcos, no meio da viagem, quis voltar, vamos parar. Paulo, não, nós temos planejamento. Vamos fazer de Paulo diferente de Paulo, não. Nós planejamos tudo antes de iniciar a viagem. Organização. Então, formar equipes também pressupõe isso, disciplina, normas, para que não vire bagunça. Vantagens do trabalho em equipe. Vamos lá, trabalhar aqui. Vantagens do trabalho em equipe. Multidão de conselheiros. Vamos lá no livro de Provérbios, que eu pedi para vocês acharem aí. Provérbios. Eu vou começar no primeiro. Provérbios, capítulo 11, versículo 14, falando das vantagens do trabalho em equipe. Então, no versículo 14 do capítulo 11, diz assim: onde não há quem governe, perecerá o povo. Onde, porém, há muitos conselhos, ali haverá salvação. Quer dizer, se você tem um grupo, uma equipe, e não tem alguém para organizar os trabalhos, vai virar bagunça. É isso que ele está dizendo aqui, no versículo 14. Onde não há quem governe, perecerá o povo. Tem que ter um líder, tem que ter alguém para dar algumas diretrizes. Né? Olha só, onde, porém, há muitos conselhos, onde há muitas orientações, ali haverá salvação. Alberto, lê para a gente Provérbios 15, versículo 22. 15 e 22. Dá para pegar? Não. É que fechou o som, eu estava falando. Tá, é que eu estava com. Ninguém ouviu, não. Liga aí o microfone. Eu já estou com som, hein? Os projetos malogram por falta de deliberação. Conseguem bom êxito com muitos conselheiros. Então, tá vendo? Se você faz planos, né, mas não de uma forma organizada, a coisa não vai para frente. É isso que ele está dizendo. Os projetos fracassam onde não há conselho, onde não há organização, onde não há empenho.
Então, se você vai formar uma equipe, quer fazer um trabalho, você tem que fazer um projeto sério. Denise, pega aí Provérbios, capítulo 24, versículo 6. Vamos mais rapidinho, gente. 24, senão não dá tempo. 24, 6. É com a prudência que empreenderás a guerra, e a vitória depende de grande número de conselheiros. Então, guerra que ele diz aqui não é a guerra-batalha, né? É a realização dos eventos. Então, é pela prudência que se empreende a guerra. Então, um grupo, você tem que ter prudência na hora de fazer as coisas. Mostrando o quê? Que é necessário que haja uma organização. Márcia, pega para a gente, aí mesmo no capítulo 24, o versículo 23 em Provérbios. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Esse é o versículo 23 seu, do capítulo 24? É, O meu está assim, não sei. O que vou dizer é também para os sábios. Capítulo 24, versículo 23. O que vou dizer é também para os sábios. Não é bom fazer acepção de pessoas nos julgamentos. O de vocês também está assim? O meu tá, o que segue ainda dos sábios. Não é bom mostrar-se parcial no julgamento. Exatamente. Por quê? Porque quando você tem uma equipe, você tem que fazer o que Jesus fazia: respeitar a todos, não desprezar ninguém, não achar que aquele cara é incapaz, entendeu? Você tem que valorizar a todos os integrantes da sua equipe. Por isso que ele falou aqui, o que vou dizer é também para os sábios. Não é bom fazer acepção de pessoas nos julgamentos. Você olhar para a pessoa e tirar suas conclusões sem conhecer a pessoa. Isso é uma lição importantíssima para tudo na vida, né? Aí aqui no texto diz, as decisões tomadas em equipe têm maiores chances de serem acertadas. Multiplicação de dons espirituais. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 12, 12. Está lá. Eu vou ler aqui. Capítulo 12, versículo 12. Multiplicação de dons espirituais. Do mesmo modo que o corpo é um e tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são contudo um só corpo. Assim é também em Cristo. Então, são muitos membros do corpo, mas é um corpo só. Não é? Os braços são 2 braços, são 2 pernas, mas todos pertencem a um corpo só. Então, numa equipe, podem ter 30 pessoas, 40 pessoas, individualidade, mas todas elas têm um só pastor e um só criador. É isso que ele está dizendo. Com a expressão dos dons de cada um, a equipe utilizará pessoas certas em lugares certos a fim de atingirem seus objetivos. Divisão do trabalho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25, 26. Deixa eu ver aqui. Márcia, pode ler aí? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25, 26. É o mesmo capítulo 12, versículo 25, 26. espera aí, Rose. É a mesma carta aos Coríntios onde a gente estava. É só ir um pouquinho para frente. Não estou achando, não. Você estava no 12. Nós estávamos no 12. Só que nós estávamos no versículo 12. Agora você vai para o versículo 25. Então, o meu no Você está na primeira carta aos 25. Coríntios?
Tô. Capítulo 12, versículo 25. Então, Lê aí. mas o meu não tem o 25. Então, eu vou ler aqui, diz assim, ó. Tem sim, todos têm. Para que não haja cisma no corpo, mas os membros tenham o mesmo cuidado uns pelos outros. Então, o que ele está dizendo? Eu vou ler até o 24. Os nossos membros honestos não têm necessidade de nada, mas Deus dispôs o corpo, dando maior honra àquele membro que a não tinha em si, para que não haja cisma no corpo, mas os membros tenham o mesmo cuidado uns pelos outros. É a primeira carta aos Coríntios, Márcia, capítulo 12, versículo 25 a 26. Todos têm. O capítulo 12 termina no versículo 31. Então, ele está dizendo o seguinte: Eu achei. nós temos que ser responsáveis uns pelos outros. Não podemos deixar as pressões e tensões apenas em cima de algumas pessoas. Porque, às vezes, a pessoa tem uma equipe, mas só 3 ou 4, às vezes a equipe é grande, mas 3 ou 4 só que assumem o trabalho todo. Os outros não querem botar a mão na massa. Então, não podemos deixar as pressões e tensões apenas em cima de algumas pessoas. Devemos dividir os fardos e os sucessos, para não sobrecarregar alguns. Por isso ele falou, para que não haja cisma no corpo, mas os membros tenham o mesmo cuidado uns pelos outros. Então, não devemos deixar ninguém sobrecarregado. Prestação de contas. No trabalho em equipe, cada elemento deve prestar contas do que está designado. Foi isso que Jetro falou para Moisés. Ele disse isso para Moisés. Ele disse, olha, você vai dividir, vai dar responsabilidade para cada um, esses homens vão ficar com as responsabilidades menores, mas eles terão que, de tempo em tempo, vir prestar conta a você das coisas, de tudo que eles fizeram. Então, o que ele está falando aqui? Prestação de conta. No trabalho em equipe, cada elemento deve prestar conta do que está designado a fazer. Sua liberdade de ação é dosada pelos limites e disciplinas exigidas pela equipe. Todos devem submeter-se à avaliação. Princípios básicos para o trabalho em equipe. Precisamos aprender a discordar das ideias sem rejeitar a pessoa que a formulou, porque a gente é assim, né? Não concorda comigo, não presta. As relações pessoais devem ser mantidas em nível profundo, independente de concordarmos ou não com as ideias da pessoa. Uma atitude comum em nosso meio é marginalizar a pessoa, porque não concordamos com o que ela pensa e diz. Isso é verdadeiro, né? Numa equipe isso não pode acontecer. Precisamos manter uma atitude receptiva para com as ideias novas e opinião divergente, diferente. Com frequência, a opinião divergente nos coloca frente a uma nova descoberta em relação a nós outros, aos outros, aos métodos, aos conceitos, ao mundo e a Deus. Isso tudo pode nos perturbar pela falta de base emocional e espiritual. Por isso, evitamos, muitas vezes, ou rechaçamos qualquer ideia que nos desestruture. Quando alguém vem com alguma coisa nova, o que a pessoa faz? Eu não quero saber disso, não. Quero saber disso, não. Por quê? Porque a pessoa ainda não aprendeu a aceitar o diferente e não vê o diferente como errado. Então, muitas vezes, a pessoa rechaça. Precisamos de visões ou perspectivas diferentes a respeito do mesmo problema. A realidade de cada problema é complexa. Torna-se difícil uma pessoa abrangê-la em sua totalidade. Cada pessoa tem sua ótica do todo, cada um tem uma visão do todo. E quando o grupo consegue dar espaço para cada um expressar sua visão, as questões se aclaram com mais facilidade. Tudo isso são estratégias para a gente trabalhar em equipe. Precisamos aprender o caráter provisório de nossas opiniões e formulações. Por mais completas e perfeitas que as nossas ideias, as nossas opiniões possam parecer, são provisórias.
Não há nada que o homem faça que seja perfeito. Tudo é passível de aperfeiçoamento. E estudar a nossa vida um sentido de aventura, de busca, de dinamismo. O contrário é estagnação. A gente não pode dizer assim, eu penso assim e vou morrer pensando assim e nunca jamais mudarei de ideia. Nós temos que saber que aquilo que hoje a gente tem como certo, como poderoso, como claro, é transitório, é provisório. Porque as coisas vão mudando. As coisas vão mudando. Então, hoje, você acha que uma coisa é assim. Amanhã, depois de muita reflexão, meditação, aquisição de experiência, você muda de opinião. Então, por que você não vai aceitar a opinião do outro? Se a sua opinião é provisória, se a sua opinião vai, com certeza, um dia vai mudar. Porque você está em quê? Em aperfeiçoamento. Nós estamos em evolução. Precisamos ser humildes e dar o primeiro passo para a reconciliação com o nosso irmão. Em um livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7, lemos: não sejais sábios aos teus próprios olhos. Quer dizer, não seja orgulhoso e vaidoso, né? Há um ditado popular que afirma: orgulho não é grandeza, mas inchação. Orgulho não é sinal de evolução, mas de inchação. E o que está inchado pode parecer grandeza, mas não está são, não está bem, não está saudável. A humildade é a virtude cristã, que, uma vez assumida, pode modificar radicalmente as relações interpessoais, no sentido de propiciar a atitude básica que nos manterá de espírito aberto e perdoador para com o nosso irmão. Precisamos reconhecer o valor dos outros. No trabalho social, no ministério espiritual, na liderança de equipes, há sempre a tentação de acharmos que nós temos as soluções. Eu vou resolver o problema. No entanto, quando paramos para ouvir os integrantes do grupo, por simples que pareçam, descobrimos lições preciosas que enriquecem o grupo. Precisamos desenvolver o sentido de trabalho cooperativo de equipes. Somos partes de um corpo. Somos interdependentes. Um depende do outro. O que cada um faz afeta a todos. A visão cooperativa evita o isolamento e fortalece a união do grupo. Foi o que está aqui na questão 768 de Um Livro dos Espíritos. Olha a pergunta de Kardec. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente ao sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? E os espíritos respondem: o homem deve progredir. Sozinho, isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Nota de Kardec: nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, gente, a visão cooperativa evita o isolamento. Não, o homem não foi feito para viver isolado e fortalece a união de grupo. O líder cristão precisa desenvolver no seu grupo esse espírito de equipe para o fortalecimento da personalidade individual de cada participante. Eu trouxe aqui um texto, se eu não me engano, ele é um padre ou um pastor, e eu achei muito interessante. Eu trouxe um pedaço do texto dele, aqui no final tem o nome dele. Eu acho que é padre ou pastor Wendel Miranda. Ele é lá de Mossoró. Eu achei o texto dele muito bom. Ele diz assim: em todos os contextos de trabalho, existe uma grande valorização das pessoas que aprenderam a trabalhar em equipe, seja no mundo corporativo ou religioso. Quem desenvolveu esta capacidade sempre terá espaço para atuar e renderá grandes resultados. Apesar de ser algo politicamente correto,
e conceitualmente de fácil aceitação, a vivência prática deste princípio se constitui um desafio. Realmente, não é fácil para alguns trabalhar em equipe, é um desafio. Primeiro porque uma das quebras de mentalidade que o líder que trabalha em equipe precisa realizar é a ideia do individualismo, do eu sozinho. Eu sou o chefe, eu decido tudo, eu resolvo tudo. Se você só pensa em você e não aceita sugestões, não se abre para as contribuições de seus pares e colaboradores. Então, será muito doloroso e difícil sua atuação em equipe. Ou ainda, poderá acontecer que você desfrutará apenas de dividendos parciais da força do grupo que está liderando. Então, você nunca terá uma vitória, o grupo nunca terá um sucesso total, né? Ficará sempre aquilo, será feito aos pouquinhos, pequenas vitórias. Cada membro de sua equipe tem características pessoais que se somam às suas. E isto gera o que é chamado de sinergia, que é a convergência de forças da mesma direção. Assim é que se trabalha em equipe. Nesse contexto, o individualismo, egocentrismo, orgulho, olhar somente para o seu umbigo formam o oposto de uma equipe. Realmente não é fácil, principalmente com pessoas de temperamentos fortes e uma acentuada liderança autocrática. Porém, digo a vocês que vale a pena tentar se esforçar, educar a si mesmo nesse sentido, e então fomentar o bom conceito de uma equipe. Outra coisa que deve ser feita é ampliar sua visão e de seus liderados para perceberem a riqueza de contribuições e benefícios vindos do trabalho em equipe. Jesus nos ensinou isto em Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16, quando ele reuniu o grupo dele, né? Ele poderia fazer tudo sozinho, quando ele foi passando e convidando. E, de fato, poderia, mas não fez assim. Ele escolheu 12 discípulos e os moldou, capacitou e enviou. Foram 3 anos de preparação. Eles deram trabalho, mas aprenderam a trabalhar juntos, cada um com suas habilidades, talentos e jeitos de ser, mas foram usados, no bom sentido, né? Utilizados por Jesus para cumprir o ministério apostólico. Às vezes, precisamos abrir o coração e perceber que as metodologias podem ser diversificadas, desde que se mantenha o mesmo espírito e propósito. Podem ter vários membros, mas o corpo é um só. Sozinho, você não suporta muito tempo. Em equipe, você gera um legado. Eu achei o texto dele maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom mesmo, né? E aqui, para a gente encerrar, eu trouxe um texto, uma parábola, uma ilustração para ensinar os princípios espirituais. Eu achei ela muito interessante, pode ser que alguém aqui já conheça, né? Mas eu quis trazer. Conta-se que numa marcenaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertarem as suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, tá? Mas os participantes o notificaram que ele teria que renunciar ao cargo. A causa: fazia demasiado barulho, o martelo faz barulho, né? Além do mais, passava o tempo todo golpeando. O martelo reconheceu sua culpa, mas pediu que também fosse expulso um parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito. A lixa acatou, com a condição de que expulsassem o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se for o único perfeito. Nesse momento, entrou o marceneiro, juntou o material todo e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a marcenaria ficou só, a Assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores,
ficou demonstrado que todos temos defeitos, mas o marceneiro trabalha com nossas dificuldades e com os nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos nos nossos pontos fracos, mas concentremos-nos em nossos pontos fortes. A Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar as asperezas, e o metro era preciso e exato. Sentiram-se, então, como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Maravilhosa parábola, não é? Maravilhosa. E aqui, encerrando esse texto, nós dizemos assim: o Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 20 a 26, por isso que eu pedi para deixar o Evangelho de João aí aberto, registra uma parte da oração de Jesus por nós, por toda a sua equipe. Ele diz que um dos motivos da sua vinda era para que a sua glória, poder, presença, unção, vida, nos fosse transmitida, a fim de sermos um com Ele e um com Deus Pai. Então, vamos lá, gente. Evangelho de João, que eu pedi para vocês deixarem aí marcadinho, no capítulo 17, é o último evangelho. Depois de Lucas, entre Lucas e o Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois vem o Atos. No capítulo 17, vou dar aí um minutinho para todo mundo achar. Versículo de 20 a 26, né? Então, nesses versículos, você vai ter uma parte da oração que Jesus faz por nós, por todos aqueles, né, que ele convidou para fazer parte da sua equipe. Lembrando que Jesus continua convidando. Ele continua passando por nós. Ele continua nos convidando. Então, vamos lá. Todo mundo, acredito, já acharam, né? Lá no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 20, está escrito assim: Jesus pede pela sua igreja. A igreja quer dizer a comunidade, aqueles que estão junto a ele, seus discípulos, a sua equipe. Todos nós. Jesus diz assim: eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra. Reparou? Ele está dizendo, na oração dele, ele está dizendo que ele não está rogando apenas por aqueles 12, mas por todos os homens, por todos os seres humanos que virão no futuro a crer dele. Entendeu? Para que sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. São vários membros, mas o corpo é um só. O corpo é um só. O Senhor é um só, o Mestre é um só e o Criador é um só. Eu neles e tu em mim, para que sejam consumados na unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, como amaste também a mim. Pai, quero que onde eu estou estejam também comigo aqueles que me deste, para que contemplem a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo, antes da criação do planeta Terra, mostrando que Jesus já era espírito puro antes do planeta Terra ser criado. Pai,
Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. Fiz-lhes e far-lhe-eis conhecer o teu nome, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Olha que oração maravilhosa de Jesus. Que coisa bela, mostrando que ele está ali com a equipe, com todos nós, nos mostrando que precisamos trabalhar juntos. Como iniciou o texto do estudo de hoje, trabalhar com Jesus é trabalhar em equipe. Paulo compreendeu bem essa lição, utilizou os poderes do espírito para dilatar sua relação com o mundo espiritual pela mediunidade. Então, ele mostra aqui que nós não devemos nos preocupar em formar uma equipe só de encarnados, não. Nós temos que usar os nossos poderes do espírito para dilatar também a nossa relação com o mundo espiritual, fazer amigos no plano espiritual também, com um bom comportamento, né? Com bons pensamentos, com renovação espiritual, estudando o Evangelho, aplicando os ensinos. Com isso, nós vamos atrair o quê? Bons espíritos. Com isso, nós vamos ampliar os nossos amigos espirituais. Com isso, nós vamos nos integrar das equipes espirituais. Lembra quando a gente estava estudando Evasão Invisível? Que a Ivone Pereira falou que ela ganhou o mandato, né, alguns mandatos mediúnicos, através do sofrimento, e com isso ela foi incorporada às equipes de trabalho da espiritualidade, porque pela transformação moral dela, ela conseguiu conquistar um lugar de trabalho nas equipes espirituais. Além de ter o trabalho dela aqui na Terra, nos grupos, nas casas espíritas que ela trabalhava, ela também fazia parte de grupos espirituais. Então, ela ampliou as amizades. E é isso que nós temos que fazer. E ele continua aqui. E foi isso que Paulo fez. Utilizou os poderes do espírito para dilatar sua relação com o mundo espiritual pela mediunidade. Mas também utilizou esses poderes do espírito para depurar seus sentimentos, desenvolvendo a espiritualidade nas relações para viver e conviver em paz, símbolo dos ceareiros cristãos. Por isso que Paulo disse, no livro Paulo Estevão, foi assim que nós abrimos o nosso trabalho. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita por fileiras, é feita em equipes. Todos devemos chegar bem. E como vamos chegar bem? Chegando juntos, amparando-nos uns aos outros. Os que se desgarram, os que não querem trabalhar juntos, também vão ter que chegar bem, só que por conta própria. Porque não terão ajudas, porque não querem ajuda. E aí, temos uns minutinhos. Quem gostaria de falar alguma coisa? Rose, esse tema também foi o do Caribar Schutel, na última comunhão de pensamento, no último estudo, nos dois últimos estudos da semana passada e da semana retrasada. Comunhão de pensamento, e é já exatamente citada essa parte do Evangelho de João. Olha só que beleza. Tá vendo? Complementando, né, o estudo, muito bom. Exatamente. Então, nós precisamos aprender. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é fácil. Não é fácil trabalhar em equipe. Você até pode dizer, eu acho fácil, eu não tenho dificuldade também. Aí a gente vai olhar, é tudo daquele jeito, né? Brigas, discussões, ninguém aceita a opinião do outro. Isso não é trabalhar em equipe. Nós vimos, através do texto, que para trabalhar em equipe é preciso ter respeito, aceitar as diferenças, não ficar apavorado com aquele que pensa diferente da gente. E lá vem esse cara falando besteira, vai atrapalhar o serviço todo. Não é assim, Aninha?
Né? Ih, lá vem lá, Realmente, você enfermidade. tem razão. Eu estou aqui pensando, né? Porque já trabalho na evangelização há muito tempo. E agora a Sandrinha se operou, né? E passou o cargo dela. Passou temporário, né? Ela vai voltar. Se Deus quiser, ela vai voltar. Mas aí hoje, a Fátima, que estava com o cargo, o marido dela baixou o hospital, entendeu? Então, amanhã nós vamos estar um apoiando o outro, Olha só, porque isso que é, não é? É a equipe. a equipe é essa. A equipe, um apoiando o outro, entendeu? Exatamente. Mas eu trabalho, se Deus quiser, vai sair bem, né? Porque nós estamos com Jesus, Exatamente, é isso entendeu? aí. Então é assim, né? A gente não sabe do dia da manhã, né? O que vai Não, acontecer com a gente. Estava tudo tão bem, de repente surgiu, mas é assim mesmo, né? é A vida é assim, assim. é assim que a gente cresce. Que É assim cresce que cresce. e vê a fé, né? Exatamente. Força para aqueles que vão lá Exatamente. receber da gente. Então, a gente tem que É isso aí. manter-se Oi? firme, manter-se firme, Firme, trabalhando e firme, crescendo. confiante. Isso aí. Exatamente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu fiz aqui uma pequena anotaçãozinha. Aí, no caso, a gente estava falando sobre esses textos todos, né? E aí a gente vê que o trabalho na seara de Jesus ele é em grupo, é inevitável. Só que precisa de muito você abrir mão de muita coisa, de renúncia, né? Sim, sim, Precisa de irmandade, fraternidade, porque se colocar o ego, aí ferrou. Aí a coisa exatamente, né? complica. Tem que E às vezes, saber respeitar uns aos outros. verdade. E o grande líder é aquele que deixa cada um colocar o seu dom, a sua potencialidade em prol da equipe, né? E vai ali, ó, fazendo o que o sogro do Moisés falou. Vai administrando, vai cuidando. Muito bom aquele texto, né? Do Êxodo. Ele mostrando para Moisés como é que ele deve trabalhar. Que ele estava sobrecarregado e atrapalhando o povo. Porque não Eu estava gostei servindo muito, sozinho. Rose. Você fechou magnificamente, foi lindo. Essa prece de Jesus, Ah, maravilhosa, né? muito Maravilhosa, lindo. maravilhosa. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar. Oi, Rose, fale, só um menino. minutinho. Esse primeiro texto do que foi compartilhado, você obteve ele aonde? Eu notei, através de estudos, livros, entendeu? Compartilha no grupo, Eu então, vou botar, eu gente. vou botar na gravação, eu vou botar no nosso blog, gente. Nós temos um blog, vocês têm que ir ao blog. Lá tem muitos textos. Eu estou por Poxa, publicar no blog. É eu só tenho que que eu ver mando o link, é isso. só clicar e vocês vão lá no blog e vão encontrar, tá bom? Esse texto é muito interessante também, gostei também. Bem, gente, nós vamos encerrando agora, que hoje vamos ter nossa irradiação para os irmãos encarnados. Ela vai começar às 6h15 da noite, tá? Então, para encerrar, eu vou pedir para a Aninha. Aninha, faz a nossa prece de agradecimento. Então, vamos agradecer, né, a oportunidade de estarmos todos juntos e fazer uma equipe, cada um na sua casa, cada um no seu centro, mas somos o chamado de Jesus. Obrigado, Senhor. Fortaleça a nossa fé, a nossa esperança, e que possamos, aonde estivermos, Senhor, levar o seu trabalho, o seu amor. Obrigado, Pai, obrigada, Jesus, obrigado, Francisco de Assis, e todos os desse trabalho. Paulo de Tarso, muito obrigado. Abençoe aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Enfermo do corpo e do espírito.
mas que um dia também vão estar engrossando a fileira da equipe de Jesus. Confiamos nisso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Muita paz a todos. Muita paz. Semana que vem a gente vai começar no segundo parágrafo, que diz assim, foi mais além, dia 16/9, tá? Vai ser ali, não foi mais além. Tchau, gente. Ó, beijo Tchau. a todos, fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe e continue a nos abençoar. E vamos lá seguindo as orientações que vêm do alto para todos nós. Tchau, tchau. Tchau.